Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos chamar agora a doutora Alessandra Santos Lopes para ministrar a palestra Hortaliças Amazônicas e Bioativos em Inovação. A doutora Alessandra é engenheira química, mestre doutora em Tecnologia de Alimentos pela Unicamp, é professora da UFPA na Faculdade de Engenharia de Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Atua na área de extratos bioativos de vegetais e processos fermentativos de espécies amazônicas. Professora. Obrigada, professor Seidel. Obrigada à organização do evento e todos aqui que estão, compondo aqui essa parceria, porque eu digo que qualquer palestra é uma troca, né? Então, nós estamos fazendo aqui um processo de aprendizado conjunto. Então, vamos lá. O nosso objetivo, eu sempre tive, gente, vou contar essa historinha para vocês antes. Quantos paraenses tem aqui nessa... Quantas pessoas do Pará aqui ou da Amazônia? É um grupo grande, está aqui eu também. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma cultura que vem dos nossos pais, avós, e aí eu falo pela minha avó, eu fui criada, com chás, com ervas. Eu sei que a minha avó dizia assim, você está sentindo tal coisa? Então, eu vou fazer um chá de tal, sei lá, do Pariri. Eu vou fazer... E a minha avó ia me dando. Né? Eu sei que, no final das contas, aquilo que eu tinha vivido durante a minha infância, e eu via que muitas vezes tinha um resultado efetivo, e aí, quem nunca a avó ou a mãe usou aquele para fazer aquela coisa na garganta aqui? Olha, eu passei por inúmeras vezes quando vinha aquele dedo grande enrolado no algodão, que vinha com copaíba, mel, tinha lá uma mistura de copaíba, mel, limão, e lá vinha minha avó com aquela coisa para limpar a minha garganta, e ela limpava, retirava lá todas as secreções, e também aquele produto, aquele algodão, ele vinha cheio de bioativos da Amazônia. Então, óleo de copaíba, a andiroba, essas resinas todas, vinha com mel também. E tudo aquilo, de alguma forma, eu fui criando aquela cultura, desde a minha infância, de utilizar essas ervas. Tanto que até hoje, gente, eu tomo mastruz com leite. E as pessoas dizem, credo, mastruz é horrível. Gente, eu adoro mastruz. E, é claro, o mastruz, gente, ele não é uma erva amazônica, tá? Mas ela foi trazida pelos portugueses e acabou, que é a erva de São João, e acabou tomando conta também aqui dos nossos usos tradicionais. E quando a gente vai no Ver-o-Peso, e a gente vai lá naquelas... E eu digo, o pessoal que vem de fora, não deixem de ir no Ver-o-Peso. Conhecer todas aquelas ervas, conhecer a cultura alimentar, e a cultura de usos tradicionais de produtos da Amazônia enriquece a alma. E a gente acabou de ver uma palestra linda, pena que eu cheguei, estava, acho que já no meio da palestra, e a gente vê o quanto... assim, a gente não é só matéria, a gente é energia. E até brinco com os meus alunos. Eu falo para eles, eu dou uma disciplina chamada Química de Alimentos. Tem até uma ex-aluna aqui, já está formada. Gente, a física quântica já mostrou isso para a gente, a mecânica quântica. Nós somos muito mais espaço vazio. Gente, vocês já perceberam isso? Quando a gente olha lá, o professor de física diz que o núcleo atômico, que é onde tem a massa atômica, aquele núcleo, ele é quase uma bola de futebol, e todo o espaço vazio, aquela eletrosfera, com os elétrons circundantes, eles representam, se a gente for fazer uma escala, como se fosse aquele campo de futebol. A massa está lá no núcleo, nos prótons e nos nêutrons. O que significa, gente? Nós somos muito mais espaço vazio. Mas, assim, aquele espaço vazio, ele não é vazio de fato, porque ele é energia. Você tem todos os elétrons ali que estão circundando. Então, a energia faz parte da nossa vida toda hora.
Eu até brinco com os meus alunos. Tu lembra aquela história? Por que então, se eu sou mais espaço vazio do que espaço, do que matéria, né, como a gente entende, por que eu não interpenetro? Por exemplo, eu estou tocando aqui, tenho muito mais espaço vazio na minha mão e aqui do que a gente pode imaginar. Por que eu não interpenetro? Energia. E aí tem repulsão eletromagnética. E aí a gente, à luz da ciência, começa a ver, né, como todas essas técnicas aí que o doutor Leandro e a doutora Adriana colocaram na palestra incrível, genial, antes de mim, que como isso faz parte do nosso dia a dia. E a gente nem percebe. Às vezes você não está no local e fala assim, nossa, eu não estou me sentindo bem, né? Eu não estou legal. Gente, essa energia também, e esses compostos químicos, tudo isso vem onde? Vem da floresta. Tá? Então, imagina que todas essas substâncias também, né, que vêm de um ser vivo, vegetal, também trazem isso consigo. E aí possuem biomoléculas, né, que são antioxidantes, anti-inflamatórias, e aí com várias atividades biológicas importantes. Então, hoje em dia, a gente consegue superar as barreiras do preconceito, né, e começar a correlacionar a ciência também com outras técnicas alternativas, né? Até que são técnicas, eu falo, técnica disruptiva não é só na área de ciência, de tecnologia da informação. A gente tem técnicas disruptivas em várias áreas, e eu acho que hoje em dia as novas gerações estão muito mais abertas, muito mais preparadas para receber essa informação do que a minha, tá? A minha sorte é ter sido professora, e a gente brinca assim, que como professora a gente tem vários ganhos na vida, com certeza. Mas o maior deles é o retorno de ver os nossos alunos, né, já profissionais, a gente encontrar, receber aquele abraço, aquele carinho. Isso é bom demais, ver alunos que, por exemplo, alguém foi meu aluno e hoje em dia... Eu tenho um exemplo claro, né, que é o professor Renan Xisté, né? Eu fui co-orientadora do Renan no mestrado. O Renan, assim, é um cara incrível. Tem o Gilson, tem muitas pessoas. Então, outra vantagem é que dizem que a gente não envelhece. É claro, o corpo envelhece, mas a mente, ela se atualiza com os alunos. Então, a gente consegue se atualizar, né, com as mentes e com as novas gerações que vêm, que a gente vai interagindo. Por isso que eu digo que sempre, qualquer palestra, qualquer aula, não é só a Alessandra para vocês, não. É uma troca. É uma troca de muitos conhecimentos e percepções. Então, vamos lá. Então, nosso tema hoje são as hortaliças amazônicas, os compostos bioativos e inovação. Bem, hortaliças, no conceito, né, é um grupo de plantas de consistência tenra, ciclo de vida curto, que exige tratos culturais muitas vezes intensivos e cultivadas em área de menor tamanho, em comparação às grandes culturas, como trigo, milho. Né? Por isso que a cultura das hortaliças é muito importante, está relacionada muito a pequenos agricultores rurais. E isso tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas em hortas urbanas e periurbanas. Porque todo dia, né, a gente vê as pessoas indo ao supermercado e comprando lá o seu coentro, comprando a sua cebolinha, né, comprando a sua alfavaca, a sua chicória, o seu jambu. Todo dia tem lá no supermercado. E alguém passou vários momentos ali plantando, fazendo. Hoje em dia, gente, nós já temos aqui cultivo orgânico, né, de algumas hortaliças amazônicas. A gente tem um trabalho muito grande de ajudar essa cadeia, porque é uma cadeia que precisa de apoio, né, porque é uma cadeia de pequenos produtores rurais que precisam se organizar para começar a ter força, para começar a gerar novos produtos e inovar. Por que eu não posso ter? E a gente já tem, às vezes, jambu em pó, mas vamos fazer isso para a associação rural lá, que produz o próprio jambu, e aí você gera uma coisa muito importante no processo de comercialização, que é o fair trade. O que é o fair trade, gente? Todo mundo que faz parte da cadeia, ou seja, de quem planta até quem vai vender, por exemplo, o jambu em pó, liofilizado, extrato, todo mundo tem uma margem de lucro justa. E aí, daí a importância de se organizar essa cadeia.
Nós já temos alguns trabalhos e nós vamos tentar, a partir desse ano, começar a apoiar, né, essas cadeias, tanto pela UFPA, né, organizar a cadeia, quanto também no outro órgão federal ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que eu também estou atuando. Então, as folhosas mais conhecidas são essas, né? Mas alface e rúcula, aí tem coentro, tem a cebolinha, mas aqui na Amazônia a gente tem um foco muito grande em jambu, chicória e a própria alfavaca. Como eu disse antes, elas são fontes importantíssimas de vitaminas, de antioxidantes, minerais e fibras. Hoje em dia a gente tem a questão do cultivo orgânico, isso é muito importante, gente. Educação ambiental nas escolas, né? Gente, Belém, nós somos uma cidade, uma metrópole, no meio da Amazônia, né? Mas, se você vê, Belém é uma cidade de concreto, né? É uma cidade com muito concreto. Vocês conseguem imaginar que se os nossos espaços, né, disponíveis, se nas comunidades, se em determinados bairros a gente começasse a fazer mini-hortas, isso muitas vezes começa na escola, né, pelo aluno que vai lá. Então, esse é um trabalho que a gente também vai começar a fazer com o pessoal do grupo de Emaús, para que a gente possa repassar esse conhecimento através das escolas, e das escolas isso se repassado, os filhos passando isso para os pais, isso gera renda, né? Isso gera possibilidades, além de tornar o ambiente, além de muito mais bonito, né, aromático, com tantas ervas, mas também muito mais agradável. Imagina, desenvolvimento sustentável na veia, né? A expansão, a gente precisa, né, de um processo de organização da cadeia para que haja expansão da produção e comercialização, considerando sempre, gente, o fair trade. Isso é fundamental. É importante a gente organizar, né, as hortas urbanas e periurbanas da região. Então, nós vivemos uma grande metrópole, né, temos grandes metrópoles na Amazônia, mas que precisam realmente de ações, né, de políticas públicas que, de fato, melhorem a vida de todo mundo e gerem emprego e renda. Hoje em dia, o mercado brasileiro de hortaliças ele é muito diversificado, ele é muito segmentado e ele atende, geralmente, localidades, cidades, né, com os produtos in natura. Nós temos uma possibilidade muito grande, através até dos cursos de gastronomia, e isso já está ocorrendo, vários restaurantes no Brasil inteiro já começam a utilizar algumas hortaliças amazônicas, né? O jambu acho que foi uma das primeiras, mas a gente tem diversas outras, alfavaca, chicória, né? E isso tudo pode ser, né, através de um processo de um processamento de conservação, tá, envolvendo baixo custo, né? Imagina, gente, secador, principalmente lá para quem está no campo, a gente utiliza um secador, e aí vai lá com o pessoal da engenharia elétrica, da mecânica, secador solar, né, com controle de energia, que faz todo um processo de convecção do ar para fazer o controle da temperatura, né? Tudo isso, gente, na engenharia dá para a gente fazer. Eu sou engenheira e a gente sabe que isso é possível. Isso a baixo custo. E aí depois você vai vender, né? Você rotula, vai vender o produto. A universidade está, caso tenham produtores rurais aqui, né, ou que estejam ouvindo a nossa palestra, nós estamos à disposição de vocês para fazer, dar o apoio na rotulagem, nas análises que vocês precisam. Tá? Isso, né, só parceria mesmo, não envolvendo nenhum tipo de custo. O nosso objetivo é realmente ajudar a turma que está lá desenvolvendo a cadeia. É agricultura familiar, gente. E quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está falando de um grande número de pessoas envolvidas, um grande número de famílias beneficiadas. Então, quando você pensa nisso, não é só... muitas vezes a gente ouve, né? Claro, é importante ouvir crítica, não é só uma pesquisa de laboratório que vai gerar um artigo, que vai formar um mestre, um doutor, não. A gente está falando de política pública, de fato, de alterar a vida das pessoas. A produção de vegetais, eu não estou falando só de hortaliças, no Brasil é concentrada, né, em batata, tomate, alface, cebola e cenoura. Ou seja, nós temos
um mercado disponível e um mercado sedento por inovação, né? E quando a gente coloca o rótulo Amazônia, isso traz um apelo muito grande. E aí a gente pode, né, trabalhar com marketing, envolver toda a cadeia, e, acima de tudo, os pequenos produtores rurais, eles têm que serem vamos dizer, as pessoas que se apropriaram de toda essa inovação. Tá? O que é triste, às vezes, e eu, como paraense, falo, às vezes eu fico chateada, é que a gente sabe que dá para fazer aquilo, né? E vem alguém, sei lá, uma empresa de fora. Gente, não é xenofobia, não, mas é só uma autocrítica mesmo, meia culpa, né, de ser Amazônia. E aí você vê que alguém, né, poxa, teve um baita sucesso desenvolvendo um produto inovador que está vendendo para o mundo inteiro, né? E aí você fala assim, caramba, a gente sabia que podia fazer isso, a gente tinha as ferramentas para fazer isso e a gente não fez, né? Então, eu acho que é essa situação que nós precisamos também mudar, tá? A gente tem que ousar. O Amazônia ainda tem que ousar, tem que empreender, a gente tem que parar de ter medo. O brasileiro tem medo de empreender. O Amazônia ainda tem 10 vezes mais medo. Tá? E eu estou falando isso, professora Alessandra, não, eu sou amazônica, eu sou paraense. Tá? Então, não estou falando isso como alguém que veio de fora está falando isso para vocês. Não, eu sou paraense, com muito orgulho. É importante. Nós temos... O pessoal lá de fora diz assim, o brasileiro tem medo de empreender porque... E é comum, em qualquer cultura, né, a gente saber que a gente aprende com os próprios erros. A gente tem medo de errar, de tropeçar e de cair. Só que só acontecendo isso, eu só vou aprender na vida, muitas vezes, quando isso acontece. Então, é fundamental ousar, empreender, sabe, ter coragem. Gente, eu vou começar a criar uma empresa, eu vou, sabe, de repente hoje, né, ou de quem está ouvindo, quantas pessoas podem começar, não só pelo que eu estou falando, mas porque já tem aquela sementinha ali. Né? E às vezes é só a gente ouvir e dizer, poxa vida, eu vou empreender, vou montar minha empresa. E é isso que roda a economia de um país. Tá? Voltando aqui. As perdas pós-colheita são muito grandes. Daí a importância de a gente trabalhar com todo o processo de conservação ou para ampliar mercados, né? E também para reduzir as perdas pós-colheita, que chegam de 30% a 55%. Essa faixa de perda pós-colheita, né, é muito comum. A gente vê o Ceasa, as feiras livres, né? Ao final, você vê um grande número, uma grande quantidade de quilos e às vezes toneladas de vegetais que são, muitas vezes o pessoal usa para preparar supões, né, para apoiar, muitas vezes, pessoas em carência alimentar. Mas aqui a gente pensa assim, nós estamos, né, comendo bola e a gente precisa mudar isso. Então, a conservação ela vem justamente como uma forma de solução para a gente reduzir tanto a perda de qualidade por danos mecânicos. Gente, eu vi um trabalho lindo de uma escola, estava vendo assim, de repente televisão quase nem assisto mais, né, que é muita confusão. Eu falei, estou fora disso. E aí eu vi grupos escolares que eles resolveram um problema do dano mecânico, por exemplo, de tomates que vão, né, nas caixas. E aí, quando você tem o transporte, as nossas estradas são sempre maravilhosas, e aí aquela trepidação ela vai causando dano ao vegetal. E eles resolveram isso, gente, de uma forma simples e barata. Né? Eles colocaram alguns contentores de trepidação e eram materiais assim do dia a dia nosso. Né? Então, assim, soluções simples, né, são, às vezes, as mais importantes e que fazem a diferença. Então, a gente tem que evitar, né, a conservação vem para também pós-colheita, né, vem para evitar esse crescimento microbiano indesejado. A gente sabe que o shelf life, a vida de prateleira das hortaliças é curta, né, ela respira, né, como qualquer vegetal vivo, você tem processos respiratórios, né, CO2, oxigênio, tem um processo de transpiração também no vegetal. E aí vem muito conhecimento e tecnologia que a gente sabe, né, tem muita gente que sabe aí que dá para utilizar, tá, para reverter essa situação no conservação pós-colheita.
Também, né, a conservação pós-colheita evitaria, né, essas alterações bioquímicas relacionadas ao escurecimento enzimático, mudanças de textura, e todos os processos fisiológicos, né? Se a gente quer reduzir a perda de umidade, ou se a gente quiser também reduzir a taxa respiratória. E aí o pessoal da pós-colheita, o pessoal da UFRA, aí sabe muito. Só que a gente não tem ainda trabalhos, a gente ainda pesquisar qual é o ciclo respiratório, né, dessas nossas ervas amazônicas. Ainda falta muita informação, tá, sobre isso. Então, a fisiologia pós-colheita, né, que é algo que, vamos dizer assim, a gente sempre, quem é da engenharia, né, de alimentos, a gente atua em parceria com os colegas da agronomia. A gente sabe que nós temos todas essas situações fisiológicas aqui, né, esses efeitos fisiológicos de respiração, transpiração. Então, os tecidos vegetais eles continuam vivos após a colheita. Tem alta perecibilidade pela alta atividade de água, e todos esses fatores ambientais vão afetar, né, essa vida de prateleira. E aí a gente vem com várias técnicas de conservação possíveis, né, para esses hortaliças, com o objetivo de aumentar a vida de prateleira. Então, a gente tem as técnicas convencionais, né, refrigeração, atmosfera modificada, secagem, isso de menor custo. Existem, claro, outras de maior custo e algumas que podem entrar ainda quando você extrai bioativos, utilizando, por exemplo, CO2 supercrítico, aí você entra numa seara mais inovadora. Então, aqui eu vou até passar essa parte aqui. Não. Então, esses vegetais eles são ricos, né, em toda essa gama de compostos, que na verdade é uma classe, né, de diversos compostos aí, fenólicos, carotenoides, tocoferóis, ácido ascórbico, entre outros, que todos eles, né, estão presentes, né, é claro, dependendo da biossíntese daquele vegetal, você muitas vezes tem a biossíntese mais acelerada, até pela expressão genética daquela espécie ou daquela variedade específica, por exemplo, o espilantol, né, no jambu. O espilantol está mais concentrado nas flores, né? Hoje em dia, o espilantol ele é extraído dessas flores, ele é utilizado, gente. Vocês sabem para que o pessoal utiliza espilantol, a indústria? Alguém sabe? Talvez seja meio tabu, né? Sabe, professor? Não? Gente, o pessoal usa o espilantol, né? Tem até uma patente da Unicamp, da Inova, né? Que é a agência de inovação da Unicamp, para a parte odontológica. Mas, é claro, existem outras moléculas muito mais efetivas, né? Mas algumas pessoas não podem receber aquela molécula, né, a lidocaína, tal, e poderiam usar o espilantol em alguns tratamentos odontológicos. Mas tem... Como, professor? Anestésico, Mas tem um outro também, que é aquele primor, né? O que o jambu dá? Ele dá essa sensação anestésica, e isso varia, gente. Isso é dependente, né, da quantidade, né? E também da quantidade que está. Então, essas ações elas dependem da quantidade. Então, uma certa quantidade ele tem um efeito anestésico, mas ele tem um efeito também que é... Gente, como é que é aquela palavra aqui? Parece que treme, né? Treme a boca. Gente, assim, a questão do tabu eu vou falar para vocês. É usada na indústria de produtos voltados à parte do sexo, né? Então, gente, não fui no sex shop, tá? Tudo bem. Mas, né, segundo o colega meu, né, que vende esse produto, ele me disse, também nada contra quem vai, tá? Ele me disse que vende muito, né, o óleo, né, essencial que contém o espilantol em vários produtos. Então eu coloco camisinhas, tem um óleo para passar. Então tem toda uma gama, uma diversidade, né, de produtos aí que existem no mercado, né, voltado a esse setor. Gente, é um mercado imenso e que compra muito espilantol daqui da Amazônia. Tanto que hoje em dia os produtores de jambu eles não estão muito mais preocupados em vender jambu
a folha, eles querem vender a flor, porque ela tem um custo elevado, né, devido a essa indústria que extrai esse óleo, né, rico em espilantol, e utiliza em vários produtos desse setor. Então, a gente acabou o tabu do espilantol aqui, né? Bem, as hortaliças elas têm uma composição química, né, que genericamente é elevada a quantidade de água, e daí a sua alta perecibilidade, baixo shelf life, e alguns macronutrientes, geralmente em pequena proporção. Tá? Principalmente em carboidratos, aqui, quando a gente tem uma maior proporção, está relacionado às fibras, tanto solúveis quanto fibras insolúveis. O que é mais importante são justamente esses metabólitos secundários aqui, que eu já falei para vocês, que possuem, né, são classes de diversos compostos que possuem várias atividades. Aqui não vou passar, isso é só em aula, né, que a gente mostra essas vias aqui, que os alunos ficam, que é só um resumão, né, porque essas vias são bem complexas, tá? De biossíntese de fenólicos, compostos nitrogenados e terpenoides. E aí vamos lá. Vamos falar da chicória, gente. Chicória talvez seja um ame ou deixa, né? Quem ama chicória? Arroz com chicória. Quem odeia chicória? Você odeia chicória? Pois é. Quando a gente tem a deusa, doutoranda já acabou, até o trabalho dela que a gente vai apresentar aqui, a chicória, gente, a gente vai fazer a secagem da chicória no laboratório, ficava com um cheiro, um aroma incrível aqui, dessa substância aqui, o dodecenal. Ele impregnava todo mundo. Aí tinha um outro aluno meu, também já é doutor, o Gilson, que odiava aquele aroma. Então eu falei, gente, vocês têm que arrumar um período aí onde vocês conseguem trabalhar de forma harmoniosa, né, em relação à impregnação do cheiro lá da chicória. Então ela é dessa família, a Piaceae. Ela é chamada, né, chicória do Pará, coentrão e coentro selvagem. Tá? Ela é adaptada a altas temperaturas e umidade, requer pouco solo. Gente, a chicória é um negócio tão incrível. Né? Ela é incrível. Um dia desse eu estava no estacionamento, fui estacionar, tinha só uma terra velha assim, e a chicória lá linda, seca. Mano, parecia que era a terra do deserto, nosso calor, né? E a chicória estava lá lindona. Assim. Eu falei, gente, ela é rústica, ela é robusta, né? É uma espécie incrível. Extremamente, ela tem uma síntese, né, elevada em relação a essa substância aromática. E é uma cultura olerícola, né, em expansão tanto no mercado nacional e internacional. E aí como veio a ideia da chicória, né? Caramba, a chicória a gente utiliza no tacacá, né, no peixe, né, na caldeirada, no arroz de chicória, então camarão com chicória. Então a gente vê tantas possibilidades. E aí eu foi justamente nessa época pensando no que a minha avó fazia para eu comer, também nos chás. Aí eu falei, caramba, vou ver o que tem de chicória, né? Fui fazer pesquisa nas bases da... Não tinha nada, gente. Nada. Por favor, pesquisem a chicória. Né? Se a gente quer ver a chicória aí, né, mudando, e a gente vai ajudar os produtores rurais, por favor, se vocês não tiverem ideia ainda de TCC, mestrado, doutorado, pesquisem a chicória. Então, para vocês verem, a gente, na verdade, tinham 2 trabalhos, o do Singh, da Índia, e o Paul e o Davlai, também, eu acho que é da Índia. Esses 3 trabalhos aqui, e aí veio o nosso aqui, que é da Leitão, da Deusa Leitão, em 2020. Eu não vou explicar isso aqui, gente, para vocês, que é mais como os antioxidantes atuam, né, equilibrando através das espécies radicalares formadas. A gente tem radicais livres sendo formados a toda hora. O processo vital de respiração envolve a formação de radicais livres, principalmente os radicais, os ROS, né, que são as espécies radicalares oxigênio reativas. Mas também nós temos as nitrogênio reativas, que são os RNS. Então, a gente sabe que esse processo aqui de formação de radicais livres no organismo, ele é inerente à vida, né? Mas ele causa, né, oxidação em biomoléculas, proteínas, enzimas dos tecidos, carboidratos e até no DNA. Então, esse é o processo basicão de oxidação. Tá? Causa danos estruturais e até funcionais em células, enzimas do nosso material genético.
Tá? E aí, como é que a gente balanceia isso? Né? É justamente através da alimentação. Né? E não só da alimentação, né? Eu acho que o pessoal da área esportiva sabe o quanto é importante, né, o não sedentarismo, né, para que o nosso organismo também tenha esse equilíbrio, esse balanço adequado. E o nosso objetivo, através da alimentação, é justamente reduzir o estresse oxidativo ou nitrosativo a partir da formação das espécies radicalares, né, dos RNS, do óxido nítrico. Né, e justamente aqui, ó, tem o radical livre. Como é que isso acontece? De uma forma bem simples. Tá? Tem o antioxidante, ele dá um elétron para o radical livre, que é uma molécula altamente instável, reativa, né, que entra em várias reações em cadeia, causando todos esses danos. E o antioxidante ele dá o elétron, essa se torna uma molécula radical livre, ele se estabiliza. Né? E aí ele perde essa instabilidade, e aí ele tem todo... Né, que não é o objetivo aqui, tá bom? E aí o artigo da deusa aqui, ó, chicória. Tá? Como é que isso aconteceu? Então, esse artigo é justamente como é que a chicória amazônica, tá? As folhas dela, ela exibiu alto teor de compostos bioativos e desativação e alta capacidade da desativação do oxigênio singlete. Então, nesse trabalho aqui, ele é um trabalho que está livre, né, open access. Então, a gente conseguiu extrair, né, fez todo um rastreamento. A gente não pegou só... Não adianta, gente, nenhum trabalho nosso. A gente vai na feira, vai no supermercado e compra uma chicória. Não. Antes disso aqui, nós cadastramos todos os produtores rurais. Nós fizemos uma amostragem de mais de 20 produtores rurais. De lá, nós retiramos várias amostras, fizemos uma amostragem da produção. Nós fizemos uma análise desses produtores, nós fizemos uma filtragem em cultivo orgânico, cultivo convencional, tá? Tratos culturais de cada um deles. Aí depois isso foi para uma análise estatística e a gente acabou selecionando alguns que viraram amostra para esse trabalho aqui. Ou seja, quando a gente olha o trabalho científico, tem todo um trabalho anterior e que é fundamental. Tá? Porque, senão, você não consegue ter uma informação ou um cenário. Né? Quando a gente fala em estatística, amostragem, a gente nunca vai ter 100%, mas a gente tem que ter um cenário mais próximo da realidade. E a gente só vai poder ajudar as pessoas, né, os pequenos produtores, se a gente tiver esse cenário, né, de amostragem adequada. Então, antes disso aqui, veio todo esse trabalho, que vai gerar mais um artigo. E aí que nós encontramos na chicória, né, ela tem uma alta quantidade de luteína, né, que é um carotenoide extremamente importante, né, para a nossa fisiologia e como antioxidante e também como ação, né, especialmente na questão da degeneração macular e outros problemas. Tá? Beta-caroteno também um teor bem elevado. E ela, gente, olha aqui, ó, ela teve um teor de carotenoides de 552 microgramas por grama. Tá? Para ser considerado teores elevados de carotenoides, segundo essa padronização que a gente tem que ser acima de 20. A chicória tem 555. Então, é muito mais, né, 20, 30 vezes mais do que o padrão para que um vegetal seja considerado com alto teor de carotenoides. Então, e não é só, e esses dois carotenoides são fundamentais, tanto o beta, é um carotenoide provitamínico, tá? E também antioxidante, e a luteína com seu potencial elevadíssimo como antioxidante. Dos fenólicos, né, a chicória, ela teve ali, a gente tem um alto teor de ácido clorogênico. O ácido clorogênico, gente, quando a gente começa a desenvolver alguns trabalhos de antioxidantes, aí o professor Renan, que é o meu parceiro nisso, ele é que entende, ele é um controle positivo, uma molécula que é chamada de controle positivo, ou seja, ela é o padrão, né, o padrão ouro é um dos padrões ouro, né, para a gente avaliar a capacidade antioxidante. E a chicória tem um elevadíssimo teor de ácido clorogênico. Tá?
aqui é uma tabela do segundo artigo que a gente está publicando na revista Antioxidantes, que justamente mostra o efeito da chicória. Então, a gente trabalha com várias espécies radicalares, o oxigênio singlete, o radical superóxido, o ácido hipocloroso, o radical peroxila, tá? E aqui, ó, aqui a famosa água oxigenada, tá? E a gente observa que justamente a gente extraiu, utilizando sempre solventes verdes. Outra coisa, gente, se a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar só na saúde do ser humano, tem que pensar no meio ambiente. Não adianta eu produzir um baita extrato de chicória utilizando acetona, metanol, né, tudo que é altamente tóxico e causa, né, um impacto ambiental gigantesco. Então, a gente utiliza lá no laboratório, o laboratório tem trabalhado somente com etanol, água. Tá? Então, aqui o primeiro extrato foi uma mistura de etanol, água, aqui só etanol e só água, ou seja, solventes verdes, né? E ainda de baixo custo. Tá? E a gente conseguiu, na extração com etanol, água, a melhor capacidade, quando a gente compara, por exemplo, o extrato etanol água da chicória, ele consegue 45% da capacidade do ácido clorogênico puro e 30% da quercetina, que são os controles positivos e padrões ouro, né? Aqui, para esse outro radical, ele consegue 90% da capacidade do ácido clorogênico. E para o radical peroxila, o nosso extrato ele é 100 vezes mais eficiente que o ácido clorogênico. A gente pergunta assim, professora, mas a senhora está doida, né? É o contrário, né? É porque a gente está falando de C50, ou seja, gente, C50 é o seguinte, a menor dose, tá? Ou seja, eu preciso somente de 0,23 desse extrato para desativar esse radical. Então, quanto menor, melhor, tá? Mais ativo. Aqui, ó, no caso do ácido clorogênico puro, padrão, eu preciso de 25, o valor aqui não sei a unidade, tá? Mas é em relação ao Trolox. Mas o quantitativo é 25. E aí, no caso do nosso extrato, eu só preciso de 0,23 dele para desativar esse radical aqui. Tá? Ele é 6 vezes também mais eficiente do que a quercetina pura. Tá? Então, quando a gente olha aqui, 0,23, 1,34, então, para algumas espécies radicalares específicas, o extrato etanólico aquoso da chicória apresenta uma capacidade de desativação muito elevada. E aí a gente pensa nisso. Onde eu vou aplicar isso? Gente, a gente pode enriquecer alimentos, a gente pode pensar na área de cosméticos e por aí vai. 5 minutos? Meu Deus, eu vou voar então. Ó, gente, no nitrogênio não deu certo. Jambu. Ai, jambu vai, rapaz. Então, vamos lá. Aqui o jambu, gente, aqui todo mundo já conhece, eu vou passar. As propriedades biológicas, tá? 60% do nosso cultivo é convencional, 40% orgânico. E o principal, a comercialização, como eu já falei para vocês, é das flores. Aqui é um trabalho que não é nosso, mas é um dos poucos trabalhos também que a gente encontra na literatura sobre jambu. E falava do teor de fenólicos, tanto em cultivo convencional e hidropônico. Muito legal esse trabalho. E a gente também, a equipe lá do laboratório, vai desenvolver um trabalho desse sentido. Cipó d'alho, gente. Cipó d'alho é incrível. Uma outra espécie muito legal. Chama o Sr. Standley. E, professor, vamos ver o negócio do cipó d'alho, nós dois depois, hein? Já estou fazendo parcerias aqui com o professor Seidel. Então, ó, esse gênero. E ela é mais utilizada, gente, o cipó d'alho tem uma árvore lá no Museu Emílio Guild. E ela tem uma floração linda, né? Uma floração linda, linda, linda. Mas se você pegar uma folhinha dela e amassar na sua mão, você vai encontrar 2 compostos. Aqui, gente, nem conheço, mas eu acho que é um livro que todo mundo que gosta de hortaliças tinha que ter, né? Do professor Knupp e Lourenço. O cipó d'alho tem 2 moléculas, o disulfeto de dialila, tá? E o trisulfeto de dialila. São 2 moléculas que vão justamente dar essa característica aromática do alho e que tem capacidade antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica. Imagina, gente, não tem nada de cipó d'alho, nada. Vamos pesquisar o cipó d'alho, é amazônico, tá? Então, aqui é um trabalho, né, o mais recente também lá do PPGCTA, da UFPA, do
do Rafael, e ele encontrou, né, aqui, ó, teor de espodálio aqui na nossa região, onde ele coletou, tem uma concentração de 66%, até maior do que já tinha sido relatado. O perfil dele é rico em terpenos, ácidos graxos, fenólicos, flavonoides e possui ação antibacteriana, antifúngica frente a Staphylococcus aureus, E. coli, Candida albicans. Alfavaca, né, outra, ótimo gratíssimo, tem esses nomes aí, é rica, né, flavonoides, todas essas moléculas, tá? Também ainda função antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória. Gente, eu não sei, isso daí pode ser só, mas muita gente compra alfavaca desidratada com o intuito de curar certas doenças, tá? É muito comum, você vai lá no centro da cidade e ter essa venda. Eu acho assim, pode ser que tenha feito sim, mas a gente tem que verificar. Então, como cientista, a gente tem a obrigação de dizer que cura ou não cura, né? Como fazer. E dentro da conservação de hortaliças, né, as técnicas convencionais de processamento mínimo, atmosfera modificada e obtenção de extratos são possibilidades que a gente pode trabalhar. Processamento mínimo é algo que poderia ser implantado para as nossas hortaliças, né? Isso daria um up na produção e na qualificação dos produtos vendidos para o mercado. E também, ó, a gente tem atmosfera modificada para alface, rúcula. Vamos fazer isso também para as nossas. E isso é uma questão da gente trabalhar com políticas públicas, apoio aos pequenos produtores rurais, buscar incentivos a eles, tá? E aí, a atmosfera modificada também é uma possibilidade interessante. Vou passar isso aqui, tá? Secagem e desidratação. Essa daqui tem menor custo, tanto de instalação de equipamentos, podendo utilizar secadores solares, quanto também na distribuição. Você remove a água, 90% de água, você vende aí em grande quantidade para vários locais. E, hoje em dia, em termos de inovação, os solventes verdes, com extração utilizando ultrassom e outras possibilidades, CO2 supercrítico, sou Raul lá, top nisso. Extração também utilizando enzimas, né, desses compostos bioativos. Gente, nós temos vários antioxidantes sintéticos, né, que são utilizados na indústria de alimentos. BHA, BHT, TBHQ, terbutilhidroquinona. Esses antioxidantes sintéticos podem ser substituídos por antioxidantes naturais. Então, isso para diversos produtos alimentícios e também na área farmacológica. Tá? Então, a gente pensar nesses bioativos como substitutos de corantes antioxidantes naturais. E, gente, aqui, ó, mais uma vez, né, vamos cuidar da nossa natureza, do nosso planeta e das pessoas. Só para finalizar aqui, professor, a Amazônia tem 29 milhões de pessoas. Tá? Ela é uma grande área, um grande bloco verde, mas tem todas as cores, todos os aromas, tem 29 milhões de pessoas que precisam. Né? Então, precisam de políticas públicas e ações. Então, a gente precisa também mudar um pouco essa narrativa. Tá? A gente cuida do meio ambiente, mas a gente tem que cuidar das pessoas. E eu estou falando isso pelo fato de eu estar atuando em uma instituição ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e a gente vê uma realidade que a gente tem que sair da caixinha. Tá? Então, a gente vê os menores índices de desenvolvimento humano na Amazônia, doenças, a falta de direitos fundamentais, a gente precisa resolver isso. Tá? A natureza é importante, mas a gente só vai conseguir manter a floresta em pé quando a gente cuidar das pessoas também. Tá bom? Muito obrigado, doutora Alessandra. Nós vamos abrir agora, nós temos tempo para algumas perguntas. Tá? A gente pede que sejam breves para a gente poder cumprir o horário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, professora, então eu vou... então eu vou fazer alguma... Como me interessa muito também essa área, né? Eu acho extremamente importante, né, sobretudo em tempos onde se fala muito, onde a área da gastronomia também avançou muito, né? Nós somos um grande centro de biodiversidade, né? E eu acho que a pesquisa que vocês desenvolvem abre espaço, né, para muitas oportunidades, né? Mas eu vejo também algumas lacunas, né? Sobretudo a questão da identificação. Né? Se você pegar, por exemplo, Cipodalho, o gênero Mansoa, você tem inúmeras espécies nesse gênero, né? E existe muito problema de identificação. Tá? Sobretudo quando você vai em um local como um ver-o-peso, né?
só ali, por dar um exemplo, se você for pegar uma planta, como por exemplo o manjericão, né? Em diferentes barracas lá eles vão te dar diferentes espécies, né? Porque o gênero, né, óssimo ele tem uma diversidade grande. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque existe essa lacuna, sim. Tá? Um outro aspecto é a questão que o cultivo, né, a gente precisa avançar nas pesquisas agronômicas, né, para trabalhar a questão do cultivo, né, de forma que se mantenha, né, esse quantitativo de metabólitos interessantes para a gente, né, porque quando a gente tem observado isso, quando você parte para o cultivo, né, esses índices tendem a diminuir, né, que é um processo de domesticação que nós chamamos né, e consequentemente, né, a quantidade de metabólitos é menor, né? Mas a gente vê que é um grande campo, né? Sobretudo porque nós estamos num espaço amazônico onde a diversidade biológica é muito grande. Parabéns, professora. Obrigada, professor Seidel. Nos nossos trabalhos, né, a gente tem, por exemplo, quando a gente catalogou e fez a amostragem daqueles produtores de jambu, chicória, aí tem um pariri, tem um mastruz também, que esses aí nem coloquei. Todos eles a gente levou para o herbário, eu não sei qual o herbário foi, mas os alunos levaram e tiveram o depósito, né? Mas assim, eu concordo com você e a gente precisa avançar muito, porque como são hortaliças pouco conhecidas, existe uma e ainda eu vejo, até quando a gente faz a pesquisa bibliográfica, não tem uma. Parece que existem dúvidas ainda, né, entre os colegas da biologia, da botânica, se realmente pertence. Você falou, né, do cupuaçu. O cupuaçu era da Esterculiaceae, a família agora é malvácea. Então, aí até falo, meu Deus do céu, fica mudando tudo, né? E a gente vai passando o tempo, né? E mais velha, a gente fala, tem que me reinventar. Mas eu concordo, a gente precisa, e a gente vê muitos trabalhos, né? Por isso que eu até tinha falado no início, onde a pessoa pega só uma amostra, né, e vai, apresenta aquilo, mas isso não faz representativo do cenário real. E muitas vezes até gera confusão. Por exemplo, cipó d'alho, gente. Até hoje, né, eu coloquei o nome ali, mas eu até fiquei pensando, é esse o nome dele mesmo, né, na botânica, né? Mas aí vem a parceria agora que a gente vai fazer com o professor Seidel e a gente vai resolver isso, tá, professor? E assim, gente, a gente está disponível, né? Se alguém tem alguma pergunta, pesquisem essas hortaliças. É muito importante para a gente, tá? E para a gente apoiar realmente, a gente consegue ver que o nosso trabalho vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Tá? E esse é o grande prazer que a gente tem como cientista. Às vezes na vida do aluno, na vida do produtor rural, a gente precisa fazer isso, fazer bem feito. Tá? E eu digo, vou puxar a orelha de alguns aqui. Tem muito produtor rural que às vezes fala assim, professor, o pessoal vem aqui, e isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado. O pessoal vem, né, a dona Nena do Cumbu, a dona Nena trabalha, ela fala assim, eu só trabalho com a senhora. Porque tem muita gente que vem aqui que diz, eu vou fazer isso, pega a amostra, vai embora, nem dá depois obrigado. Sabe? A gente tem que dar devolutiva para os produtores. A gente tem que se integrar a eles. Não é só um artigo. Gente, será que a gente é só buscar ter artigos no currículo Lattes? É muito pouco. A gente tem que fazer a vida na diferença das... Sabe? Então, para os jovens que estão aqui, os novos pesquisadores, pensem nisso. Nunca esqueçam daquelas pessoas que vocês foram colher o material. Né? A gente tem obrigação moral. Tá? Não tem nenhuma pergunta, não? Agora apareceu. Queria parabenizar pela palestra, doutora Alessandra. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é uma consideração assim, que me veio à cabeça. Eu também sou da UFRA, sou professora da UFRA, e a gente trabalha com jambu. Tem começado a trabalhar com jambu, mas na parte de aspectos de cultivo in vitro, né? Qual é o objetivo? Padronizar, né, as nossas análises quanto às questões de bioativos. Porque quando a gente pega um material como o Seidel mesmo falou e a senhora mesmo falou, a gente pega um material no campo, vou falar especificamente do jambu, né? A gente tinha um professor
da UFRA que trabalhava com a parte de cultivo no campo. E ele falava para mim, Joane, tem uma variedade muito grande de jambu, de flores completamente diferentes, cores diferentes, mas é jambu, né? E aí me vem à cabeça a questão de que essas variedades vão dar, com certeza, quantitativos diferentes de bioativos, né? E que a gente não pode simplesmente botar tudo no mesmo saco e dizer que é igual, né? Uma outra questão é a questão ambiental, porque a gente sabe que esses bioativos eles são muito influenciados pelo ambiente, pela luminosidade, pela questão nutricional do solo, pela questão de temperatura, né? Isso vai influenciar no meu bioativo final, se ele vai ter uma maior quantidade ou uma menor quantidade, né? Então, o cultivo in vitro ele vem justamente como solução para isso, para que a gente possa padronizar, né, o material e tentar avaliar, né, essas diferentes variedades de forma controlada, porque o ambiente é controlado de temperatura e de fotoperíodo, enfim, né? Então, eu fico muito feliz de ver que existem colegas trabalhando com as espécies hortícolas da Amazônia. Quando você perguntou aí sobre a chicória, né? Quem que odeia, quem que gosta, quem que odeia? Eu não sou amazônica, mas é uma das hortícolas que eu mais gosto. Assim, eu sou a louca da chicória. Eu ponho chicória em tudo, que eu acho uma delícia, assim. E faço propaganda, assim, quando eu vou para fora, eu falo, olha, chicória, olha, levo para minha mãe, né? Olha, experimenta, é gostoso, não sei o quê, porque eu acho super delicioso. E a gente poder aliar isso, né, ao desenvolvimento científico, né, de entender essas espécies, né, de entender o que elas podem nos oferecer a mais, não só como comestível, né, mas como compostos que podem ser usados na área farmacêutica, na área de cosmético. A questão do jambu mesmo, ele pode ser usado como botox natural, ele já está sendo estudado para isso, né? Então, é muito inovador e é interessante para a nossa região amazônica. A gente precisa realmente ter mais coragem de pesquisar nesses aspectos. Então, somente lhe agradecer. Professora, qual é o seu nome? Joane, então a gente primeiro, depois acabando aqui, né, a gente tem que montar o nosso grupo. É triste, gente, assim, estou no sentido de que às vezes a gente está do ladinho do outro, a gente não sabe o que o outro está fazendo, né? Então, vamos mudar isso, né? Acho que a gente tem que se unir, de fora do que daqui de dentro. Vamos nos unir, né? Eu acho muito importante a parceria. Eu não faço nada, sou tão pequenininha e eu vejo que se eu não tiver meus parceiros, e eu acho que é nesse sentido mesmo. A gente tem que se unir e gerar forças, porque a gente quando faz uma publicação dessa, é difícil. A gente é uma luta, né? Vocês sabem, né? Quem trabalha na área é uma luta para a gente conseguir. Então a gente precisa de ter várias mentes que vão pensar muito melhor, né? Então eu adoro fazer parcerias e eu acho que a gente tem que montar talvez até um grupo aqui das instituições que trabalham. A gente podia pensar até deixar como encaminhamento, né, desse momento, um grupo de pesquisadores de várias universidades que trabalham com o tema. Acho que a união faz a força, né? Tá certo. Obrigada, professora. Só reforçando aqui, só lembrando que legal que a professora falou aqui, que um dos objetivos da Rede Bionorte é justamente esse, né? É formar recursos humanos na Amazônia, o fortalecimento dos grupos de pesquisa, né? E para os nossos jovens aqui que querem entrar no doutorado, a gente já anuncia que o edital também já está aberto, né? E tem impresso, né, para ser distribuído lá no andar térreo, tá? E a nossa rede, hoje ela tem uma consistência muito grande, com muitos grupos de pesquisa já consolidados.